Jones, antes do intervalo, nós estávamos abordando aqui, você estava discorrendo sobre como você examina os pacientes, como você estratifica o grau de risco dos pacientes. E você falou de alguns exames, parou no teste ergométrico, que é fundamental no check-up, né? Você pede teste ergométrico para todos os pacientes que vão fazer check-up ou não? Não. A princípio eu peço teste ergométrico a partir dos 40 anos, né? Antes disso, o teste ergométrico é um exame que pode dar muito falso positivo. O que é o falso positivo? É onde encontramos alterações no exame que não correspondem à doença. O teste ergométrico é um exame que ele deve ser avaliado contra as características do paciente. Nós não podemos avaliar ele isoladamente. A presença de sintomas, a presença de fatores de risco vai valorizar mais ou menos os achados do exame. Então, o teste ergométrico é um exame um pouco diferente dos demais, não é? Porque num exame de imagem é o que apareceu no exame. No ecocardiograma, o colega que faz o exame vai fazer as medidas, vai calcular algumas coisas e é aquilo ali. Ao passo que no teste ergométrico eu vou valorizar mais ou menos determinados achados de acordo com o perfil do paciente. Então, por isso não é solicitado para todo mundo. Você falou assim, e ecodoppler de carótidas. Muitos pacientes com a internet têm acesso a sem número de informações na área de saúde. Eu acho isso bom, acho isso esclarecedor, mas tem muita confusão também, né? Então eu tenho pacientes que chegam ao consultório e dizem, doutor, eu quero fazer tal e tal exame. Eu disse, não, vamos por parte. O senhor veio aqui para consulta e vai passar por uma orientação médica, nós estudamos para isso, estamos atualizados para isso e vamos pedir os exames que nós julgarmos necessários. Você falou do ecodoppler de carótidas e vertebrais. O que hoje nós temos de diretriz para solicitar esse exame? Bom, ele deve ser solicitado sempre quando o paciente tem sintomas sugestivos de obstrução das carótidas. Principalmente naqueles pacientes que têm AVC, histórico de AVC, ou de ataque isquêmico transitório, que é uma situação semelhante ao AVC, mas onde os sintomas regridem. Por exemplo, o paciente tem uma perda súbita de visão, tem uma perda de força súbita, com recuperação. Essa é a grande indicação do eco de carótidas, porque aí é muito provável que nós vamos achar alteração. Geralmente a doença carotídea ela se dá mais tarde na vida, ela é mais uma doença do idoso do que uma doença do adulto jovem ou do adulto maduro. Geralmente ela se dá após os 70 anos, é muito raro nós encontrarmos doença carotídea antes de 70 anos. Então, via de regra, é um exame solicitado mais para o idoso. Exceção são os diabéticos, que desenvolvem a doença mais precocemente, e aquelas pessoas que têm história familiar de AVC. Também pacientes com colesterol muito elevado, principalmente quando associado a outros fatores de risco, necessitam uma avaliação mais precoce da carótida. E, eventualmente, paciente hipertenso, o eco de carótida pode servir como uma maneira de ver se há espessamento da camada íntima, se há um espessamento miointimal, que é um sinal precoce de aterosclerose. Há controvérsia sobre a utilidade desse exame, mas alguns pacientes se beneficiam disso aí e ele é um exame que serve, na verdade, para aumentar o risco do paciente. Em outras palavras, se o paciente tem um perfil de risco baixo ou moderado e apresenta alguma alteração no eco de carótida, ele vai ser promovido, o risco dele vai ser aumentado. E aí a gente vai ser um pouco mais agressivo no tratamento do colesterol, no tratamento da hipertensão e no aconselhamento em relação ao estilo de vida. Então, basicamente, é essa a necessidade, a utilidade do eco de carótidas na prevenção. O MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Quando é que você pede? O MAPA é um exame que é muito pouco pedido frente à indicação. O MAPA é um exame que eu acredito, minha opinião pessoal em relação ao MAPA, é que ele só não é mais solicitado em função de um certo desconforto da sua realização. Porque, na verdade, o MAPA é o exame ideal para o diagnóstico de hipertensão. Muitas vezes o paciente vem ao consultório e a medida da sua pressão ela é falsa, ela vai dar um pouco mais alta do que o usual.
E a melhor maneira da gente confirmar se uma pessoa é ou não hipertensa é realizar o mapa. Uma alternativa é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Aliás, a monitorização residencial da pressão arterial. Isso com um aparelho automático aferido, ela pode ser realizada. Existem protocolos para a realização dessa monitorização e eu acredito que é um exame que vai começar a ficar cada vez mais empregado. O mapa, ele é um exame que, pelas diretrizes mais recentes, ele vai se tornar um exame obrigatório no diagnóstico da hipertensão. Jones, isso realmente assim vem com o que eu penso, né? Quando nós atendemos os pacientes, é impressionante a influência do jaleco branco, né? A hipertensão de consultório é fantástica, né? Então, muitas vezes a gente pode correr o risco, pecar, né, de medicar o paciente e o paciente chega em casa e faz uma hipotensão, né? Porque, na verdade, ele tinha uma hipertensão ocasional. Ele não estava hipertenso, não era hipertenso. Estava hipertenso, mas não é hipertenso, né? Então, eu acho que essas tuas considerações sobre o mapa, isso é bem elucidativo. Eu acho que realmente, assim, quando está muito quente, no verão, usar o aparelho é mais complicado e desconfortável, né? Quando você pede o Holter de 24 horas? Basicamente na avaliação de arritmia, principalmente quando o paciente tem queixa de palpitação e eu não consigo definir qual é essa arritmia no eletrocardiograma de repouso. Então, o Holter se presta para isso, para definir o ritmo em 24 horas, se a presença de arritmia benigna, arritmia maligna, a quantidade dessa arritmia no período de 24 horas é um exame muito útil nesse sentido. Bom, mas nós estamos falando sobre os exames como um todo, né? E aproveitamos para falar sobre isso, porque o nosso ponto principal é a prevenção. E nós abordamos um pouquinho mais adiante com alterações de pacientes que já têm alguma doença ou que estão desenvolvendo a doença, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós gostaríamos de saber do Dr. Jones o que o professor Valentin Fuster falou sobre a polipílula, que parece ser uma grande novidade que irá beneficiar um grande número de pessoas, pessoas carentes, pessoas de todas as classes socioeconômicas.